É cientista política e empreendedora social. Gerente de diversidade, equidade e inclusão no impacto social na Moonshot. Segunda graduação em Ciências Políticas, se especializando em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais pelo CELAC, o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP. E formação em Diversidade e Inclusão Social em Direitos Humanos, com ênfase em gênero, também pela USP. Fundadora e diretora executiva da WILIFA, produtora sociocultural que coloca em pauta racial no centro da conversa. Contemplado em editais pela Fundação Tid Setúbal, Instituto Jatobás e Instituto Legado, com 6 anos de atuação em projetos de impacto social, racial e de gênero. Natália, nos agradecemos grandemente sua presença e disponibilidade para participar do nosso evento. Passo por agora a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada. Salve, salve para quem é do salve, salve. E bom dia, né, para quem é do bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem conversar comigo, enquanto eu estiver apresentando, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Pode passar para mim, por favor? Bom, ele já me apresentou, mas além dessa pessoa que empreende, sou gerente de diversidade e impacto social em uma produtora audiovisual, eu também sou uma pessoa, né? Não sou só profissional. Então, tenho um cachorro chamado Scott, que é o amor da minha vida, adoro tomar vinho branco, adoro escutar jazz e gosto de fazer uns rolês esquisitos aí pelo centro de São Paulo, tá bom? Pode passar para mim, por favor. Bom, eu vou colocar aqui o áudio, se rolar, que é dos Racionais, para a gente poder começar a nossa conversa sobre encarceramento em massa, beleza? Não está rolando? Não tem problema. Bom, independente de qualquer coisa, acho que é importante, quando a gente vai falar sobre encarceramento em massa, a gente pensar num sentido muito mais micro do que macro. Mas eu vou apresentar também um conceito macro para vocês, porque a gente não está falando só de um processo em massa, a gente está falando de processos individuais de uma comunidade brasileira. Tá bom? E os Racionais, eles são a cara aí, né, com o CD que eles lançaram naquele ano, sobre essa questão. Então, a gente tem aqui ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas, para o Estado, é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês. Isso é real. Os dados não mudaram muito dos anos que eles lançaram o disco para agora, mas essa é uma realidade que a gente enfrenta ainda no país. Pode mudar para mim, por favor? Eu vou falar um pouquinho para vocês, quando eu estou falando do sentido micro, para a gente entender o macro, sobre marcadores sociais que fazem com que a gente tenha um processo de encarceramento em massa no Brasil. Tá? Então, a gente tem aqui os marcadores, alguns deles, que são saúde, educação, moradia digna, saneamento básico, núcleo familiar estruturado, trabalho, comida e saúde mental. Para algumas pessoas, o que eu estou falando aqui é o básico. A galera já tem isso. Mas a grande parte da população brasileira não tem acesso a uma moradia digna, a uma família estruturada e nenhuma dessas questões que eu estou pontuando aqui. Então, a galera já sai de um outro patamar, numa questão de construção social. E a gente precisa ter esse entendimento quando a gente está falando sobre encarceramento em massa. Se você tem uma família estruturada, saúde mental, comida na mesa, você já sai de um lugar social muito mais privilegiado do que outras pessoas. Então, é importante a gente entender sobre isso também. Tá? Pode passar para mim, por favor? Eu não vou me aprofundar em cada marcador social, mas, como eu disse, por exemplo, a questão do núcleo familiar. Quando a gente vai... Não sei se vocês vieram da periferia ou já tiveram oportunidade de estar numa periferia e atuar dentro da periferia. Quando a gente está falando, por exemplo, de família estruturada, a gente está falando de pai, de mãe presente, e não só presença de pai e mãe, mas construção de afeto. Né? Nas periferias, eu vou falar isso na massa, não quer dizer que na periferia não exista afeto, acho que é importante eu falar sobre isso. Mas, na massa, não é o comum. Né? O comum é que uma família periférica, favelada, não tenha tempo para a construção de afeto básico dentro de casa.
E a nossa construção de afeto básico é: passou o creme na canela para você não ficar com ela marrom? Essa é a nossa construção de afeto. A nossa construção de afeto ela vem através também da escassez. Então, a gente tem comida no prato porque eu não tenho tempo para cuidar de você. Quem vai cuidar do meu filho vai ser a vizinha, não vai ser a mãe da criança. Então, a gente tem um processo, já começando pelo núcleo familiar, que é totalmente desestruturado. Se a gente já tem um núcleo totalmente estruturado e outros marcadores sociais também, então eu não tenho um núcleo familiar estruturado, não consigo ter acesso à saúde, né? Então eu não vou num hospital Albert Einstein, eu não vou ou qualquer outro hospital, eu sempre tenho que acessar o SUS e para minimamente conseguir marcar um exame leva 6 meses. Já morri, né? Então não rola. Falando de questão de educação, a gente sabe que a educação no Brasil ela é precarizada, né? Propositalmente. Então, se eu mantenho uma população com uma educação precarizada, eu faço com que as pessoas não tenham possibilidade de raciocinar, possibilidade de construir um pensamento político a respeito das questões sociais que estão em volta da gente. Isso não quer dizer, mais uma vez falo, que a periferia, que a quebrada, ela não se articula politicamente. Ela vai fazendo e vai hackeando o sistema para que eles consigam e para que a gente consiga minimamente conseguir ter acesso ao que a galera que consegue bancar outros processos, outros acessos tenham também. Tá? Pode passar para mim, por favor? E aí a gente vai entrar propriamente dito na questão do encarceramento em massa. Então, se eu tenho esses marcadores sociais aqui, né, que não estão me favorecendo, que são diversos, inclusive, a gente vai ter em volta desses marcadores sociais o encarceramento em massa. Porque, assim, eu não tenho nada. A minha família também não vai conseguir me prover. Mas eu tenho o cara da boca de fumo que vai me dar uma oportunidade. Ele vai ser minha família, ele vai me dar dinheiro, ele vai me dar um status social, ele vai conseguir, inclusive, acesso a coisas que ele desejaria ter e que ele não tem, que são coisas básicas, como, por exemplo, para muitos de vocês pode ser muito básico ter um tênis da Nike, sei lá, Vans, qualquer marca que vocês achem que seja importante. Para a galera que está na quebrada e na periferia, é outro corre. Então, ter acesso à galera da boca de fumo é uma entrada para uma construção, inclusive, de família. Você passa a ter pessoas que se importam com você, e eu não estou aqui dizendo que isso é o correto, mas a gente tem todo um sistema, como eu estou mostrando aqui para vocês, de falta de acesso, que levam pessoas para esse processo. E, consequentemente, a gente já vai ter aqui o encarceramento em massa. Porque a gente já vai ter muitos jovens entrando no mundo do crime e que vão começar a serem presos. E a gente vai começar a explicar um pouquinho melhor sobre isso. Pode passar para mim, por favor. E aí, para a gente entender o processo de encarceramento em massa, não tem como eu falar sobre isso se a gente não analisar o processo escravocrata no Brasil. O processo escravocrata no Brasil tem 2 pontos muito importantes que têm ligação direta com o que a gente viveu, que é trabalho doméstico e encarceramento em massa. Tá? Eles são 2 fatores que são ligados diretamente ao que a gente viveu e que é uma consequência do nosso passado. Eu sei que muitas pessoas podem pensar assim, a gente viveu isso, a gente não vive mais. Se minimamente, não sei, vocês fazem terapia? Alguém aqui faz terapia? Quem faz? Levanta a mão para mim. Tá. A galera que não faz também vai entender o que eu estou falando. A gente sabe que o processo terapêutico leva anos para a mudança. Às vezes você nem vai mudar. E às vezes tem coisas que você vai fazer que você não vai mudar, porque senão vai desestruturar totalmente quem você é. A questão do processo escravocrata, ela é a mesma coisa, parecida com a terapia. A gente está falando de um processo que a gente experienciou por muitos anos e que trazem consequências no presente que nós ainda não conseguimos mudar. E o encarceramento em massa advém do processo escravocrata. Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Quando a gente teve a Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, a gente teve algumas leis pré-abolição e pós-abolição
que foram importantes nesse sentido. Por quê? A gente teve algumas leis, como, por exemplo, a lei do sexagenário. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Bacana. A lei do sexagenário era o quê? A pessoa que fizesse 60 anos de idade poderia ter acesso à sua alforria. Plus, ela teria que pagar, ficar mais 3 anos e ainda pagar para a liberdade. E aí eu pergunto para vocês, a nossa população escravizada chegava aos 60 anos de idade? Vocês sabem a média que era de idade que chegava? 35, no máximo 40 anos de idade, gente. E alguns 19 anos de idade. Tá? Então, quem é que ia acessar essa lei? Enfim. A gente tinha a lei, por exemplo, de acesso às terras. Então, a população escravizada não podia acessar as terras. Então, você não está mais num processo escravocrata, teoricamente, você não tem dinheiro e você não tem acesso à terra. Você vai fazer o quê? Como que você vai se virar? Quando a gente tem a entrada dos europeus para acessar as terras. E você não pode acessar. Esse é um ponto. Então, nós temos leis que vão compactuando com um processo de encarceramento em massa. Por quê? Eu não te dou acesso a nada. Então, logo, eu te coloco nesse processo de criminalização. É muito óbvio. Para quem tem tudo, fica meio complicado, né? Porque vai falar assim, é só tentar, é só fazer, é muito mimimi, enfim. Mas quando você não tem nada, é complicado, é diferente o corre. Tá? Pode passar, por favor? E aí a gente vai entrar aí, contra dados e fatos, não há argumentos. A gente tem uma população hoje encarcerada de 66,69%, sendo que desse total são pessoas negras. Vocês sabem qual que é a porcentagem de pessoas negras no Brasil hoje? Qual? Quase. 56%. Mas eu vou entrar depois nesse ponto. Então, vamos fixar aqui nesse número de 66,69%. Pode passar para mim, por favor? O Brasil ele ocupa o 12º lugar no ranking mundial de pessoas encarceradas. E a gente tem aí como terceira maior população carcerária do mundo. A gente perde apenas para a China e para os Estados Unidos. Tá? Pode passar, por favor. Hoje, a gente tem um número total de encarcerados de 919.393 pessoas privadas de liberdade. Pode passar. Desse total, 41,5% são presos provisórios, ou seja, estão aguardando julgamento de possível delito cometido. Ou seja, não é certeza que eles cometeram delito. Eu queria que vocês ficassem atentos a esses números, por quê? No Brasil, a gente tem uma prerrogativa de que, quando a pessoa vai presa, a gente não tem provas. A gente está sempre se baseando no que o policial falou. Ou seja, não é contra dados e fatos. Quando a gente está falando de sistema de encarceramento em massa, a gente está falando da opinião do policial. O policial que já tem um olhar enviesado pela situação, um policial que provavelmente, se ele tiver que usar uma câmera para fazer a abordagem policial, vai saber se deu algum problema na câmera, né? E aí não conseguiu filmar. Então, a gente tem aí um enviesamento na questão da construção da narrativa para prender essas pessoas. Tá? Pode passar, por favor? Bom, um ponto importante, eu falei sobre os marcadores sociais lá na frente, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada sobre a questão da educação, do perfil da pessoa que está encarcerada hoje em massa. Ela não é uma pessoa que acessou o ensino fundamental, ela não tem... O maior número que a gente tem aqui, de 317 mil, é de pessoas que não completaram o ensino fundamental. Né? Se a gente for entrar dentro desse marcador social, inclusive,
que eu acho que é um ponto importante, mas que eu não vou ficar adentrando muito, que é o quê? As escolas, elas são feitas para quem? Vocês sabem? Para quem? Para a elite, para a galera branca. Ela não é feita para a galera periférica, preta e pobre. Então, a gente está falando, por exemplo, de escolas que não vão atender uma necessidade desse aluno, que eu acho que é importante falar também quando a gente está falando de construção de encarceramento em massa. A gente está falando muito normalmente de pessoas, de homens, e talvez até mulheres também, que são o arrimo da família. Alguém aqui é arrimo da família? Sustenta a família? Alguém aqui? Tá. Então, vocês não sabem qual é o peso de sustentar uma família. Então, essa pessoa, ela não vai acessar o ensino fundamental, não porque ela não quer. Entre eu estudar e trabalhar, porque a minha grana depende da construção familiar completa, eu vou trabalhar. Porque a minha mãe não consegue sustentar a família sozinha. E aí, eu vou virar o arrimo da família. E aí, eu vou trazer mais um ponto para vocês. Imaginem vocês, com seus 17, 18 anos. Quantos anos vocês têm, gente? Ai, que fofo. Tudo novinho. Imagina vocês, com 19 anos de idade, vocês terem que simplesmente abdicar dos desejos de vocês, das vontades de vocês, e começar a ter que ter um pensamento exclusivo sobre o que a sua família quer. Não é mais sobre você. É sobre a sua família. Então, eu vou deixar de lado os meus desejos, os meus sonhos, as minhas possibilidades de articulação, porque eu preciso sustentar minha família. E isso inclui eu não acessar o ensino fundamental e acessar a educação. Isso é terrível, porque a pessoa tem que se anular em prol de um sistema racial, racista. Porque a grande parte da população que não é arrimo de família são pessoas brancas. A grande parte da população que é arrimo da família são pessoas negras, pardas e pretas. Ok? Eu até esqueci de fazer uma pergunta para vocês, que eu ia fazer no começo, que era o quê? Alguém aqui, talvez vocês não queiram responder, né? Porque pode ficar meio sem graça e tal, mas quem se sentir confortável pode levantar a mão. Eu queria saber se alguém de vocês aqui tem alguém conhecido que já foi preso, ou da família ou amigo. Ok. Tá. Eu também. E aí eu queria só atentar, obrigada para quem se sentiu confortável de falar, que se a gente tivesse aqui uma sala com a maioria de pessoas negras, o número de mãos levantadas seria muito maior. Tá? Então, isso não é o acaso. Não é um acaso que a gente tem uma grande parte da população, como eu mostrei lá para vocês no começo, de 66,69% de pessoas negras sendo encarceradas. Tá? Então, acho que é importante, quando eu falo sobre analisarmos o micro, porque aqui está, a gente tem um dado. A educação, ela não vai ser acessada. E esse jovem, mais para frente, também não vai ser reinserido. Tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Pode passar, por favor? E a gente tem também a lei antidrogas, que colabora ferrenhamente, e, inclusive, vocês estão sabendo da PEC que foi aprovada agora? Sim, não? Tá. Para quem está sabendo, parabéns. Para quem não está sabendo, não que não seja parabéns. Mas a PEC que foi aprovada agora, ela dá o direito de prender qualquer quantidade de droga que você estiver portando. Qualquer. Então, se você tiver um baseadinho no seu bolso, você pode ir para a cadeia. É isso. Mas, olha só que bacana. Quem será que, com um baseado no bolso, vai ser preso? Acho que vocês já sabem a resposta. E eu vou fazer uma correlação com uma coisa que aconteceu recentemente, que eu acredito que vocês também devem ter visto, que foi aquele rapaz que matou o cara do Uber com uma Porsche. Então, é a mesma coisa. Ele tem uma Porsche, ele tem dinheiro e ele consegue se safar. A pessoa preta não tem uma Porsche, não tem dinheiro, não tem recursos e não vai conseguir se safar.
Então, se vocês tiverem no núcleo de amizade de vocês, ou até mesmo familiar, pessoas pretas, informem elas. Porque o bagulho vai ficar louco. E isso é real. Principalmente dentro das quebradas e dentro das periferias. Tá? E pessoas brancas que tenham amigos, se relacionem, tem alguém na família, se posicionem. Se posicionem. Se virem que está acontecendo uma situação dessa, se coloquem. Não deixe o seu amigo ser preso. Não deixe a sua parceira passar por alguma situação desnecessária. Esse é o processo antirracista de vocês. Tá? E aí, antes, eu acabei falando da emenda, né, que foi aprovada, a gente teve a Lei 11.343, que era sobre a questão de diferenciar o usuário de traficante. Né, que, no mínimo, eu fui ler algumas coisas, mas até 42 gramas ainda era aceitável que a pessoa tivesse. Né? Hoje em dia, já não vai ser mais isso. Está com uma maconha aí, vai ser preso. Tá? Pode passar para mim, por favor. Eu quero trazer aqui para vocês uma questão sobre como a gente tem, nesse processo de encarceramento em massa, foi só um engano. Só que a gente tem vários, se vocês começarem a pesquisar, a gente tem o Rafael Braga, a gente tem esse ator, ex-ator da Globo, que são pessoas que são facilmente confundidas com pessoas que cometeram algum tipo de delito. E olha só que coincidência, não acontece com o branquinho da Barra, é com o cara preto, periférico. Inclusive, esse ator especificamente, ele não é um cara mais periférico, mas ele não deixou de ser preto. Então, a gente está falando também de classe social. Não é porque você acessou, quanto pessoa preta, outros espaços que você vai deixar de sofrer racismo. Pelo contrário. Beyoncé deve sofrer, mas ela não fala. Entendeu? Então, a gente tem aqui casos que, teoricamente, são colocados na sociedade como foi só um engano. Mas, poxa, toda vez foi só um engano? Não dá. São sempre pessoas pretas que estão sendo enganadas com outras pessoas. E um ponto importante da gente analisar nesse sentido, quando a gente está falando que foi só um engano, a gente está falando de novo de um processo que o cara ficou 16 dias na cadeia, sendo que não foi ele. Houveram várias falhas no sistema para verificar de fato a situação. E a gente tem, de novo, um processo que acontece, que é exatamente o que acontece com pessoas que são encarceradas em massa, porque, quando a gente está falando massa, eu pego um indivíduo aqui, eu pego um indivíduo ali, e a gente vai superlotando os presídios. Né? É que, de fato, foi uma construção do que eu acho. Eu acho que foi ele. Ele parece com o cara. Eu não tenho certeza. E a sua incerteza fode com a... Desculpa, a gente pode falar palavrão? Obrigada. Fode com a vida da pessoa. A pessoa vai presa. Ela perde... Esse cara, por ser um ator da Globo, teve sorte. Porque, se ele não fosse ator da Globo, ele estaria, com certeza, ainda preso. Eu não sei se vocês... Eu não gosto muito de construir as minhas pesquisas em cima de documentários e coisas dos Estados Unidos. Eu tenho algumas questões. Mas eu não posso deixar de comentar, eu queria até saber se vocês já assistiram a 13ª Emenda. Legal, bacana. Para quem não assistiu, recomendo. Ali fala muito também que é um processo muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, né? Que é justamente isso. O cara sai para... Eu não sei se eu estou confundindo, mas é porque eu vi esse documentário e vi um outro depois. Mas é basicamente assim, o cara sai para falar com os amigos dele, está com uma mochila, e, de repente, quando ele vai ver, ele foi preso. Ninguém consegue comprovar que ele tinha alguma coisa, ninguém consegue, de fato, constatar aquilo, mas não tem problema, ele vai ser encarcerado. E, se eu não me engano, acho que ele ficou 10 ou 9 anos na cadeia, eu não lembro. Se alguém lembrar, pode falar. Então, assim, e aí foi comprovado que, de fato, ele não tinha nenhuma ligação com o que fizeram. Só que qual o problema da gente encarcerar a comunidade negra nos presídios? Nenhum. Porque, para vocês entenderem, por isso que eu falo que é um processo diretamente ligado aos processos escravocratas, que a gente já construía cadeias para pessoas negras. Uma coisa que eu queria falar com vocês, que é importante, porque, quando a gente está falando de encarceramento em massa, a gente não fala da comunidade indígena. Porque a comunidade indígena é uma comunidade menor, em termos de número, né, até porque foi dizimada quando a galera europeia veio para cá. Mas qual que é o encarceramento em massa da comunidade indígena? Já pararam para pensar sobre isso? Alguém faz uma ideia? A galera indígena sequer chega à cadeia.
Mas a galera indígena morre lutando pelo território. O próprio território da comunidade indígena é o encarceramento deles, criado pela branquitude. O cara está lutando por aquilo que é dele. O Brasil, antes de mais nada, é indígena. Só não é mais porque a galera foi dizimada. Então, a gente constrói processos raciais e racistas que vão se moldando com o tempo. Então, não necessariamente uma pessoa vai estar encarcerada em massa, né, ou vai passar por esse processo para necessariamente isso acontecer. Então, a comunidade indígena também está passando por isso, mas de uma forma diferente, mas ela não deixa de passar. Tá? Vamos seguir, por favor? Obrigada. Gente, gente, é o seguinte, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês sobre questão de encarceramento em massa. Eu acho que um ponto importante para eu poder finalizar aqui é o quê? Quando a gente vai estudar sobre esse assunto, como eu falei lá no começo, eu não gosto de analisar o assunto somente num processo macro, né? Porque senão você fala assim, é problema do fulano, ele bandido bom é bandido morto. Mas de quem que a gente está falando? Qual é a história que se repete, porque eu não estou falando de uma história individual, que se repete dessa pessoa que vai para a cadeia? É disso que eu estou falando. Se a gente não analisa... Eu não estou falando aqui para vocês só quanto palestra, eu estou falando também para vocês quanto profissionais da área que vocês estão seguindo. Se vocês vão só analisar o macro, vocês não vão chegar nas respostas. É necessário que a gente tenha uma visão do macro, o que está acontecendo, números, mas eu preciso saber o micro, porque senão eu não vou ter uma análise concreta da realidade. Eu vou me perder. E aí eu vou cair em falas como bandido bom é bandido morto. Será? Né? Então, assim, é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, uma coisa breve. E, se tiverem alguma dúvida... lembrei. Quanto empreendedor, eu aprendi que a gente nunca pode sair de um espaço sem pedir alguma coisa. Então, eu vou pedir. Está aqui meu Instagram, quem quiser me seguir, minhas redes sociais. Mas também, quem quiser seguir a Wilifa, que é a minha empresa, a gente atua muito na quebrada da Zona Leste, especificamente em São Miguel e Jardim La Pena. É Wilifa com W. E wilifa.br. Quem quiser seguir, a gente está ali fazendo... A gente faz roda de conversa para mulheres negras, faz roda de conversa para homens negros. A gente fez recentemente uma parceria com a Lateral Galeria, que é uma galeria de arte. Quem já foi aqui em galeria de arte? Bem pouca gente. Vocês poderiam ter ido, perderam. Próxima vez que a gente fizer, vocês podem ir. Faz parceria com... E é uma galeria de arte de pessoas pretas, tá? É uma raridade que tem aqui, mas tem. Então, a gente fortalece também o corre da galera preta, e eles também fortalecem o nosso. Enfim, a gente fala sobre várias coisas, saúde mental da população negra, a gente daqui a pouco vai falar sobre amor preto, se amor preto cura mesmo, vamos ver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Natália. Podemos fazer uma série de perguntas? Eu vou abrir para o pessoal perguntar. Vamos fazer uma pergunta uma por uma? Mais fácil, eu acredito. Alguém tem uma pergunta? Levante a mão e leve o microfone, por favor. Olá, Natália. Bom dia. Como você, eu também sou da periferia de São Paulo. Inclusive, um abraço para o pessoal de São Miguel. Minha família é da Zona Leste, mas eu sou da Zona Sul. Salve, salve. E como você havia comentado em questão do cárcere de pessoas que não completaram a escola, eu estudei por um tempo na escola estadual, lá na periferia que eu morava, no Capão Redondo, e eu perdi 2 amigos para o tráfico. No caso, um amigo foi preso e o outro foi morto, e que não tiveram a oportunidade de ingressar no ensino superior. E eu queria saber como foi para você essa experiência de ir para a USP, uma das faculdades mais elitistas do país. Obrigada. Nada. Acho que é uma dicotomia de emoções, né? Entrar na USP, que é uma das melhores universidades da América Latina, tem várias questões. Acho que tem uma questão de status social. Quando eu entrei nessa pós-graduação, que é uma pós-graduação em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais, era uma turma praticamente de pessoas negras, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Então, você se sente muito acolhido, né? Muito acolhida. Os professores também, praticamente, são todos negros, com algumas exceções, de todas as matérias. Então, foi um misto de emoção. Assim, primeiro, porque eu nunca participei de uma turma majoritariamente negra,
Mas não quer dizer que eu não tivesse problema, porque eu, quanto mulher negra, eu tenho alguns posicionamentos políticos. Então, por exemplo, na minha empresa, eu não vou me posicionar como eu me posiciono no campo acadêmico. No campo acadêmico, se eu tiver que mandar alguma pessoa para tomar no cu, eu vou mandar. Porque lá eu posso, ninguém vai me mandar embora. No meu trabalho, que eu preciso pagar meus boletos, é diferente, né? Então, eu preciso saber fazer a linha. Então, assim, eu acho que para pessoas negras, a gente precisa fazer essas escolhas. Quais são os nossos lugares de batalha? Quais são os nossos lugares que eu vou realmente... Porra, se falarem alguma coisa aqui para mim, é poucas ideias, tá ligado? Ou, em outro espaço, eu vou me estressar dessa forma? Porque senão a gente vai viver batalhando e viver brigando também, né? E isso é muito cansativo para o nosso psicológico. Então, assim, eu não vou falar com mentira, não. Eu gosto muito de estar lá, para mim é muito da hora, mas o que eu acho uma pena é que o estudo ano que vem vai completar 10 anos sobre raça e gênero, e eu precisei entrar numa universidade para comprovar que eu estudo. Porque a branquitude ela cria um processo que, se você não faz pós-graduação, se você não faz mestrado, doutorado, PhD, o que você estuda não é válido. Mas a gente sabe que o conhecimento da periferia também é tão válido quanto a oralidade. Enfim, então, foi uma dicotomia de emoções. Obrigada. Alguma pergunta? Oi, Natália, tudo bem? Eu sou o Matheus, queria agradecer primeiro por toda a exposição, achei muito interessante, muito anti-drogas, falando das PECs e tudo mais. Eu queria entender um pouco mais sobre como a guerra contra as drogas se aplica nisso e como ela tem influenciado e justamente pesado nessa questão do encarceramento em massa, como ela tem influenciado toda essa questão e mantido o sistema a funcionar da forma que ele sempre funcionou. Quando a gente está falando da lei antidrogas, basicamente, eu não trouxe os números, mas a gente teve um crescimento exponencial de pessoas sendo presas, tá? Quando a gente está falando ali de diferenciar usuário de traficante, já é importante dizer que, na lei, a gente diferencia. Mas, na vida real, isso não é verdade. É isso que eu comentei com vocês. Se vocês têm amigos pretos ou se vocês são pessoas pretas, vocês sabem o que é portar um baseadinho de maconha. Já é um puta medo que a gente tem. Não é uma coisa simples. Então, teoricamente, a lei ela está posta ali, né? Então, quando era 42 gramas, vamos dizer que uma pessoa ou outra conseguia se safar quanto comunidade negra. Quando a gente está falando do processo de encarceramento em massa, como eu estou falando para a galera aqui, que eu falei, olha, o que é válido é a fala do policial e a colaboração do juiz que vai sentenciar esse processo, porque ele também vai ter um olhar enviesado, porque ele também é uma pessoa branca que não foi racializada, ele vai acreditar no que o policial está falando. Não necessariamente que essa pessoa estivesse portando 42 gramas de maconha, mas quem que pode comprovar isso? Eu acabei esquecendo de falar uma coisa que também é importante nesse processo, que é o quê? Quando a gente está falando de judicialização e de leis, quando você chega para ser julgado pelo juiz ou pela juíza, eles vão falar o juridiquês. Quando a gente está falando de uma comunidade que normalmente não tem um acesso ao básico, educacional, inclusive de fala, a pessoa não vai entender o que o juiz está falando. Não vai. E aí ela vai ficar rendida. E aí, passando para esse outro processo, né, que você perguntou, quando a gente está falando da PEC, que ela é aprovada, que você simplesmente portando um baseado você pode ser preso, cara, vai explodir o número de prisões. Porque, assim, você não tem certeza se o policial está falando a verdade, ele não vai falar. Quem comprova que esse cara ou essa pessoa, essa mina, estava realmente portando maconha ou não? E agora, se só com baseado você pode ser preso, irmão, é muito mais fácil. E, assim, o que eu acredito plenamente é que vocês, a grande maioria que vocês aqui são brancos, né? Vocês não vão passar por isso. Eles não vão pegar vocês. É a galera da quebrada, tá ligado? É a gente que vai sofrer esse rolê, esse corre. Porque quem é que vai comprovar isso? A gente também não tem um pai por trás para financiar o nosso prazer de final de semana. Então, assim, as leis, elas
existem, mas você vai vendo que elas vão afunilando cada vez mais para que a comunidade negra seja cada vez mais sentenciada. Então, então a gente vai falar que é 42 gramas. Mas ainda não está surtindo efeito. Então vamos só pelo baseado. Pronto. Aí você vai explodir com esse processo de encarceramento em massa e, em pouco tempo, a gente já vai ter 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nesse sentido e conversar sobre isso, porque esse sistema, a gente não tem que ter orgulho disso. Né? Nem para brancos, nem para pretos, mas a gente precisa pensar qual é o melhor formato dentro de um processo capitalista que a gente possa, de fato, fazer com que as leis sejam seguidas à risca e que a gente não tenha um maior número de encarceramento. Porque eu mostrei ali, era 41, eu sou ruim de cabeça, tá, gente? 41, alguma coisa era de pessoas presas de forma provisória, ou seja, a pessoa não precisa estar ali. Ela poderia estar em casa. Só com esse número, a gente já desafogaria o sistema penitenciário. Esqueci de falar, outra coisa que eu não coloquei. Desculpa, vou acabar falando, mas não tem a ver com a sua pergunta. Tá? A gente precisa pensar também em sistema carcerário, que existem vários outros sistemas que querem que o sistema carcerário permaneça. Então, por exemplo, o governo vai abrir lá, o Estado vai abrir um edital para a galera que vende a comida dentro do sistema carcerário. Cara, essa galera ganha uma bolada de dinheiro. Vocês acham que eles querem perder essa grana? Não. Vamos continuar com o sistema carcerário. E assim, outros sistemas, e assim, outros processos dentro do sistema carcerário. Então, assim, não é interessante, por uma série de outros fatores e outras pontas, que o sistema carcerário seja extinto ou que seja repensado. Porque eu estou fazendo grana com isso. E aí entra o capitalismo atravessado com racismo. Basicamente assim. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Vou levar a Vitória. Oi, Natália. Parabéns pela palestra. Eu achei muito interessante e eu me interesso muito por esse tema. Então, parabéns, eu adorei. E a minha pergunta ela pode ser um pouco, não sei, polêmica, não sei, porque acho que tem muitas pessoas que acham esse assunto mais polêmico. Mas você poderia falar o que você acha, assim, da sua opinião profissional, sobre a pena de morte nos Estados Unidos? Se você acha que tem uma relação com o sistema penitenciário? Eu sei que você falou que não gosta dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, mas é que eu acho que tem algumas coisas que acabam se relacionando. Então, essa é a minha pergunta. Você quer que eu fale sobre o que eu acho da pena de morte lá? Isso. De questão de relação, tem muitas pessoas que estão nessa pena de morte, mas que são pretas e que nem têm certeza se cometeram ou não o crime. É isso, obrigada. Imagina. Olha, eu não acredito que pena de morte resolve o processo. Né? A gente não está atacando a causa, a gente está atacando a consequência. Enquanto a gente não atacar a causa, que é muito comum em várias áreas aqui do Brasil, a gente não vai resolver um problema social e estrutural. E eu acho que é muito importante a gente ter ideia, né, principalmente quanto pessoas negras e também pessoas brancas, de que o sistema não quer resolver a causa. Porque não é interessante para eles. É interessante que se mantenham pessoas no sistema carcerário, porque daí eu vou pegar essa galera aqui, que também não vai ser... esqueci de falar também. Que também não vai ser reinserida, né? Alguém aqui... Vocês já estão trabalhando? Quem está trabalhando? Alguém de vocês que estão trabalhando trabalham com pessoas que foram encarceradas e que voltaram? Olha, você é uma exceção. Tá. Mas eu estou falando quanto pessoa funcionária... Tá, mas eu não estou falando dos seus clientes, eu queria saber do sistema da galera... A gente reinserir pessoas na sociedade. Da hora. Tá. Você é uma exceção, né? Enfim, você também é um homem negro. Então, tem essas construções. Mas não é comum. E eu queria que vocês atentassem, porque quando vocês entrarem no mercado de trabalho... Dificilmente vocês vão trabalhar. Eu, pelo menos, nunca trabalhei. Eu trabalhei desde os meus 15, nunca trabalhei com uma pessoa reinserida no mercado do sistema carcerário. Então, assim, aonde que estão essas pessoas? Elas não voltam. Então, não é interessante para o sistema. Eles querem que o sistema continue. Até porque a grande parte da população que vai presa é uma população que vai voltar para o sistema carcerário. Lembra que eu falei que
né, tem vários sistemas que querem que esse negócio continue. Então, é legal para o sistema que a galera volte. É legal que a gente não resolva o problema, que a gente mate a pessoa e problema coloca outro na fila. Então, assim, eu não sou a favor, porque a gente não está resolvendo a questão. Basicamente é isso. Tá bom? Mais perguntas? Vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, né? Estou no último ano de Direito. Eu acho, não é nenhuma pergunta, eu acho que também vale a pena salientar o fato de que a prisão hoje de pessoas com qualquer substância de droga vão fabricar futuros monstros. Porque eu posso falar que eu sou ex-dependente químico também, estou em tratamento já há muitos anos, e sei que se prender uma pessoa viciada, ela não vai deixar de ser viciada na cadeia. E é aí que você constrói uma pessoa que potencialmente pode entrar para o crime organizado. Então, acho que vale muito a pena esse debate, que o Estado ele não tem vontade nenhuma de tratar a pessoa, pois o dependente químico ele é uma pessoa doente. E também eu gostaria de agora fazer uma pergunta para você. O que você acha da influência da mídia? Que hoje, diariamente, a gente vê muitos programas, tipo da Atena, Bate, que passam a impressão de impunidade, mas a gente sabe que o Brasil é o país que mais pune. O Brasil é o país que mais prende, e às vezes prende para dar uma resposta para satisfazer a elite, em vez de satisfazer o que deve ser o direito. Eu queria ver o que você acha disso, sobre esses programas. Obrigada pela pergunta. Eu nem assisto televisão aberta, tá? E da Atena é um negócio que, assim, parece que vai jogar sangue por fora da tela, né? Gente, é isso. Eu lembro que eu vi um negócio da Silvia Popovic, que ela foi presa, não, coitada, que ela foi assaltada recentemente. E aí eu fiquei pensando, né? Porque sempre que eu vejo uma situação dessa, eu penso assim, cara, o que levou esse cara a assaltar essa pessoa? Sabe? Por que ele precisou passar por esse processo? Então, eu acredito que falar de sistema carcerário como qualquer outra coisa no país é muito complexo, porque a galera quer sempre resolver a situação por uma vertente. Ah, não, se a gente atacar aqui, a gente vai resolver. E não é verdade. Eu mostrei os marcadores sociais. Se uma pessoa não tem a grande parte desses marcadores, a gente não está resolvendo. Ah, então vou só dar educação e vou resolver. Não vai. Não vai, porque tem pessoas ali encarceradas que terminaram o ensino médio, mas ela não vai ter acesso à saúde, ela não vai ter acesso a uma família estruturada, enfim, ela não vai ter acesso a outros pilares. E eu acredito que um programa de televisão desse não fala sobre isso. Ele só mostra o resultado final desse cara que, tipo assim, você vai ficar com raiva dele. Fala, pô, como é que você não vai ficar com raiva, né? Ele tá assaltando, tá matando uma pessoa, você vai sentir raiva do cara. Eu até vi recentemente no show da Madonna, que prenderam um cara dentro da lata de lixo, que eles, né? Vocês viram? Só que eu não vi se o cara a pessoa era preta. Era? Enfim, então, vocês entendem? Eu acho que... E aí rolou esse Reels e a galera, uhul, que legal, que legal. Legal pra quem? Assim, pra gente que tá assistindo, talvez possa, num momento, ser engraçado. Eu tava vendo uma menina falar que o Brasil... eu não vou lembrar agora direito, gente, mas que era uma filósofa norte-americana, que ela tinha feito um estudo que, especificamente aqui no Brasil, que a gente faz graça das coisas porque a gente lida com tanta desgraça que a gente não sabe como lidar. Então, a gente faz meme, a gente faz piada. Porque, assim, se a gente for realmente ver tudo, a gente chora, né? Corta os pulsos, acabou, já era. Então, assim... E o da Atena é só uma reiteração desse processo social que não tem um debate. Então, é vazio, né? É só para alimentar, de fato, o ego da galera. Tá bom? Nada. Perguntas? Outra para a Vitória. Obrigada. Eu gostei muito da palestra, também me interesso bastante pelo tema. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, tipo, da questão racial dentro, assim, do presídio, porque a gente vê que os presídios mais barra pesada, assim, é sempre constituído por, tipo, mais negros, e daí tem os presídios, tipo, de crimes mais de colarinho, assim, que é maioria branco, e dentro também tem o abuso policial e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho mais. Tá. Quando a gente está falando dos crimes, eu queria trazer uma porcentagem para vocês que é importante. Eu não vou lembrar de todos, como eu sempre falo, né, porque eu não tenho uma memória boa. Mas 20% são os crimes tipo droga, cocaína. Aí a gente tem, em segundo lugar, eu esqueci agora qual que era. E no terceiro lugar era 17% de homicídios. Ou seja, né, de pessoas que estão matando efetivamente outras pessoas. E aí, se a gente está falando de um processo que começa com 20% de pessoas sendo encarceradas por conta de drogas,
Então, a gente está falando só de um processo para enxugar gelo, né? Porque, na verdade, essa pessoa vai lá, ela já não tem uma estrutura, vamos considerar isso, uma pessoa... Eu não estou falando que não tem gente branca na periferia que não vai sofrer esse sistema, tá? Mas a gente sabe que é mais na galera preta e negra, no caso. Até porque a maior parte da população encarcerada, eu esqueci de falar também, é uma população parda, tá, gente? Então, assim, não que pessoas pretas não sejam encarceradas em massa, mas uma grande parte é parda. E aí eu tenho... Então, eu vou prender você porque você usa maconha, cocaína, sei lá, qualquer coisa. Vou colocar ele no sistema carcerário, não vou te dar nenhuma estrutura, vou ferrar com a tua cabeça, né? E aí eu vou criar... E aí a gente vai partir para gênero, né? Quando a gente está falando de raça e gênero. A gente já tem uma sociedade brasileira extremamente misógina, que odeia mulheres. E aí o sistema carcerário ele só reforça isso. Então, a galera lá dentro vai ser estuprada, a galera vai passar todos os tipos de abuso, falta de comida. Comida é afeto, gente. Quando a sua mãe deixa de fazer o prato que você gosta porque ela tá puta com você, vocês não sentem? Fala, porra, minha mãe deixou de fazer minha comida. Para a mãe que faz, né? Então, assim, comida é afeto. Você não tem acesso a afeto nenhum dentro do sistema carcerário. E você está sendo o tempo todo colocado em pressão constante para você reiterar o seu processo de masculinidade, o pior possível. E aí você vai sair dali, você não consegue interagir com a comunidade. Você vai precisar passar por outros processos para se reintegrar na comunidade. E o Estado não dá isso. Então, o que eu faço? Eu faço só a pessoa entrar e ela sai. Tem um documentário na Netflix que chama Juízo. Não sei se vocês já assistiram. É muito bom e é muito ruim, né? Porque, se eu não me engano, acho que é nesse documentário que mostra que tem um menino que ele sai do sistema. Esse é antigo, acho que ele é de 2016. E aí ele vai ter acesso, porque ele é um ex-encarcerado, ao Bolsa Família. Que, na época, eu acho que era de 200 ou 300 reais. Gente, a pessoa acabou de sair da cadeia, ela não tem ninguém para ir buscar ela, e ela vai ter acesso a 300 reais mensais. O que você faz com 300 reais? Nada. Nada. Você nem sobrevive, você não paga nem uma conta de luz hoje em dia. Exato. Então, você vê como esse processo reitera dentro da comunidade negra? Porque, assim, eu não vou te dar a possibilidade de você ser reiterado. Até porque a grande parte também do sistema corporativo que vocês vão começar a trabalhar também não faz esse processo. Não pensa nisso. A gente vai primeiro pensar em gênero, raça, comitês, pipipi, papapá. Se pensar em reinserção, porque todo mundo tem medo de falar, se eu roubar alguma coisa, se sumir alguma coisa, foi o fulano. Então, existe um processo de reinteração sistêmico no Brasil, que não vai tirar essa pessoa e vai continuar encarcerando outros. Porque aquele cara que tá roubando, ele quer acessar o que ele não está acessando. Ele quer ter o que ele não tem. É um direito dele, né? E só falando num negócio de processo de encarceramento em massa, que eu acho que é importante falar, que a gente também está falando de classe social, né? Tudo vai se cruzando. Eu acho que um pensamento muito pequeno que a galera tem aqui no Brasil é de pensar num sistema de posse. Então, eu tenho mais, quero mais e vou deter mais. Cara, se a gente tem uma distribuição de renda equalitária para todo mundo, ninguém precisa roubar e ninguém vai se fuder. Mas a galera que tem grana é tão trolha que nem pensa nisso, sabe? Porque quer mais, não sabe dividir. Então, assim, a própria comunidade, a própria branquitude vai reiterando esse processo e o sistema estatal, que daí a gente chama de racismo estrutural, vai colaborando também. Então, é basicamente isso. Nada. Obrigada. A minha pergunta primeiramente, obrigada pela palestra, achei muito interessante, muito bom. A minha pergunta é um pouco sobre assim, as perspectivas que a gente tem, né? Você falou de um cenário muito deprimente e verídico, né? É a realidade que a gente vive. Mas eu queria perguntar se nesses seus 10 anos de estudo, né, e de pesquisa nessa área, você identificou algum ou alguns projetos positivos que vêm sendo encaminhados para dar, né, até uma inspiração, um rumo para onde levar a solução desses problemas. Tá. Quando a gente está falando de Brasil, eu trabalhei no terceiro setor por bastante tempo também. O terceiro setor, para quem não sabe, são ONGs, né? E aí, o que a ONG basicamente faz? Ela faz o que o Estado não faz, né? De forma precária, porque normalmente a ONG não tem grana e tal.
mas ela vai acabar atuando nesse sistema. E aí, eu acho que, basicamente, eu não acho que a gente está falando de um processo que vai ser resolvido, tá? Porque é um processo muito mais estrutural, porque ele advém de leis. Quando eu falo, né, do sistema escravocrata, é disso que eu estou falando. A gente está falando do nosso passado, né, que ele não foi alterado, ele foi só modificado, ele foi modernizado. Então, assim, tem algumas instituições que fazem um trabalho legal, mas normalmente são instituições de pessoas pretas, né? E aí que eu faço convite, né, para a galera que se interessa pela temática, começarem projetos que sejam voltados para isso, para que vocês possam, por exemplo, elaborar projetos racializados, porque senão acaba sendo um projeto que não vai ser interessante, nesse sistema, nesse sentido de tentar minimamente minimizar. A gente tem o CERT, que faz um programa de reinserção da galera que foi encarcerada, tem alguns outros também, que eu posso até passar para vocês depois, se vocês quiserem. Mas é muito pouco se considerar o número de pessoas encarceradas e a rapidez que a galera vai ser encarcerada, né? Então, a gente não está resolvendo um problema, a gente está tentando minimamente mitigar. Não que eu não ache que tem uma possibilidade de solução, mas eu acredito que a solução ela não é desejada. E aí, quando não é desejada, dificilmente a gente vai conseguir uma possibilidade. Não estou dizendo que futuramente, eu acredito, quanto empreendedora, eu falo que o logo da Elifa é: nós somos a transformação em movimento. Eu não vou ver a mudança social, mas isso não significa que eu não vou ser ela. E eu acho que isso é para todo mundo, né? Eu não estou aqui fazendo a parada para, tipo, eu quero ver a transformação. Não, mas eu fiz parte dessa transformação. E eu acho que vocês também têm que fazer, né? Eu não acho também que é só a galera jovem tem que fazer, mas a galera mais velha também, né? Então, é caminhar junto. Muito obrigado pela palestra, Natália. Eu sou o Rafael. Uma questão que eu queria saber, que eu acho que é importante a gente colocar, é a questão da privatização do sistema carcerário, do sistema penitenciário. Nos Estados Unidos, isso é uma questão muito, muito importante e que tem muitas críticas, né? Porque a gente vê, isso eu acho que até aparece no documentário da 13ª Emenda, a questão de você retomar uma certa escravidão das pessoas presas, né? As empresas, as corporações utilizam o trabalho dos presos para lucrar, né? E aqui no Brasil isso está também se flexibilizando cada vez mais. Então a gente vê, tanto no governo Bolsonaro, tanto no governo Lula, o interesse, né, da burguesia dentro dessa questão da privatização. Eu queria saber um pouco mais da sua opinião em relação a isso. Se você tirar o papel do Estado disso, que já é um papel ruim para uma empresa, quanto isso pode impactar no sistema carcerário? Obrigado. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é só uma forma diferente da gente ferrar o sistema que já está ferrado. A verdade é essa. A Enel ela é privatizada, né, que é de luz. E, para quem já teve que fazer ligação de luz em casa, eles têm um sistema bem bonitinho, que é assim, você vai lá, e aí você tem que tirar cópia do seu contrato de aluguel, se você alugar o espaço. E aí eles têm um esquema com a galera que tira cópia, que se você pagar uns 200 conto, você passa na frente da galera que está lá. Olha só que bonito. E é privatizado, né? Então, assim, no final das contas, eu acredito que a gente só está mudando a forma de lidar com um problema que a gente não quer lidar. A gente quer manter. Não só a favor da privatização e não só a favor da forma como está, né? A lei, por exemplo, da antidrogas foi aprovada no processo que o Lula era presidente, né? Então, assim, a gente também precisa pensar, quando a gente está falando de movimentos sociais e dessa transformação e de privatização, que nem a esquerda nem a direita estão interessadas em resolver esse problema. E eu acredito efetivamente, porque é um problema que a gente tem no Brasil, que ele não é individual, ele é um problema público, de políticas públicas. Assim como as mulheres hoje têm Lei Maria da Penha, que é um problema público, a gente não está falando de uma mulher individual que vai sofrer um processo de machismo ou violência, né? Esses dois fatores são problemas públicos. E o público não quer resolver, nem o estatal e nem o privatizado. Eles só querem manter um processo, né, e fingir.
Então, assim, eu não sou a favor, e eu acredito que o debate sobre encarceramento em massa ele ainda é muito esvaziado no Brasil, justamente porque não tem uma vontade de se resolver o problema. Vamos deixar as coisas acontecerem, até porque não é a gente que está sendo encarcerado, né? Então, assim, qual o problema, né? Os documentários que eu indiquei para vocês, principalmente o Juízo, se ninguém perguntou, mas eu vou falar, eu tenho uma crítica a ele, porque é um documentário que não traz, como na 13ª emenda, por exemplo, pontos críticos importantes, né, da galera de direitos humanos, de um professor de história. Ali, o Juízo, ele só traz a realidade que acontece, mas não faz um contexto histórico. Então, dá para você acabar pensando, é isso mesmo, tadinho. Mas se ele se esforçar, mesmo vindo de uma periferia, ele vai conseguir. Mas, bem, você nem está entendendo o processo histórico, como é que você vai ter esse pensamento, entendeu? Então, assim, são documentários no Brasil que eu acho que ainda são muito ruins numa questão de pensamento crítico. Fazendo uma correlação, tem o Jornal da Cultura. Alguém assiste o Jornal da Cultura aqui? Olha, gostei. O Jornal da Cultura eu gosto porque é um jornal que traz 2 pontos de vista de pessoas diferentes. Vai cientista político, vai professor, sei lá, vai um monte de gente, médico. Então, ele não dá só notícia dada. Tipo assim, você vai lá... Eu não vejo Jornal Nacional, mas você vai lá ver o Jornal Nacional, aceita a notícia. O Jornal da TV Cultura, ele te traz um pensamento crítico. E eu acredito que a gente precisa ter esse tipo de construção também lá. Viajei no que você me perguntou, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Obrigada. Oi, tudo bom? Muito obrigada pela palestra. Eu sou a Rafaela e eu não sei se é uma pergunta. Eu queria pedir essa reflexão de alguém que nitidamente sabe bem mais do que eu, né? Mas eu estou constantemente brigando contra a minha família, contra pessoas que tendem a não ser tão inseridas nessa discussão. E eu queria citar o exemplo do El Salvador, daquele encarceramento em massa que tem acontecido. E eu vejo as pessoas falando que, olha, pode não ser a melhor solução, mas está funcionando. Olha como as taxas de crime desceram. Tá, é verdade, beleza. Só que essa não é a solução. Só que como eu argumento que essa não é a solução? Porque são camadas e camadas de problema que você tem quando você só resolve o problema jogando essas pessoas fora, sabe? Porque no processo do racismo a gente vê essa desumanização acontecendo. Então, você não para pensar, igual você tinha comentado, por que essa pessoa está roubando? Por que essa pessoa está inserida no crime? Sabe? Você tira essa humanização da pessoa, você joga ela para fora da sociedade e o problema está resolvido. Sabe? Não o de verdade. Mas como você explica para as pessoas que não é essa a maneira de você resolver esse problema? Você está resolvendo só o fim, você não está resolvendo a... Sabe? É um conselho que eu quero de você, sabe? Muito obrigada. Imagina. Como que você chama? Rafaela. Rafaela, eu faço terapia faz 6 anos, tá? E assim, eu não sei se eu posso te dar um conselho sobre isso. Eu vou falar muito pessoalmente, quanto pessoa que estuda e também como pessoa política no mundo. Eu volto a falar, acho que a gente precisa saber escolher nossas batalhas. E eu acredito que vai ter no mundo pessoas que nunca vão querer entender. E se você já entendeu que a galera da sua família, alguns dos membros são essas pessoas, não tem o que ser feito. Não que eu acredito que nunca vai haver uma mudança de pensamento sobre isso. Eu poderia até fazer uma correlação. Assim, por exemplo, recentemente minha mãe separou. Minha mãe não é uma mulher feminista, ela tem 66 anos de idade, mas foi libertório para ela ter separado. Libertário, na verdade. Então, assim, e hoje ela se identifica muito mais com as pautas de gênero do que há 10, 20 anos atrás, quando ela era casada com meu pai. Os processos de mudança, eles não acontecem de forma rápida. E é isso, eu acho que você tem que saber escolher suas batalhas. Se a sua família não vai querer abraçar a sua forma de pensar, você vai continuar seguindo com quem quer. E eu acredito que isso é para a vida, não é só para questões de gênero, de raça, é tudo. E eu acho que também entender que nem sempre a gente vai ter o apoio da nossa família para as coisas que a gente quer fazer ou que a gente pensa ideologicamente. Isso não quer dizer que você esteja errado, a não ser que você seja pró-fascismo. Aí são uns 500, né? Perfeito. Mas é nesse sentido.
na minha família eu nunca fui a pessoa... Eu sempre fui a louca da família. Sempre, sempre, sempre. Mas eu não vou deixar de ser a louca, entendeu? Mas hoje talvez minha mãe me entenda muito mais do que alguns anos atrás. Acho que é uma questão de tempo também e de amadurecimento dela. Porque o mundo está mudando muito rápido. A galera mais velha também não dá conta de tudo. A gente não dá conta. Imagina a galera mais velha, gente. Então, assim, acho que também é olhar um pouquinho com mais paciência. Óbvio que eu estou falando isso do lado de fora, porque quando é minha mãe é poucas ideias. Mas, assim, quando é a mãe de vocês, respeitem, falem direitinho e tudo mais. Mas eu sei que é mais difícil. Mas escolha suas batalhas, que eu acho que vai amenizar um pouquinho. E tenha um núcleo de amigos que você pode debater isso. Isso é importante também, você saber que você não está sozinha. Tá bom? Vou passar para a última pergunta. Natália, eu sou Samuel, eu estou cursando o 2º ano de RI. Eu esqueci a minha pergunta, porque demorou muito, tá? Vou ser sincero, mas eu vou fazer um comentário para encerrar. Eu a minha família, na verdade, vem do extremo sul de São Paulo, Parelheiros. Depois eles moraram em Sumaré, na favela, e agora a gente mora em Paulínia, que é um lugar um pouco mais tranquilo, mas não é porque a gente é mais, enfim. Desde sempre eu estudei na escola pública, da rede de ensino municipal e depois para a estadual. E eu perdi as contas de amigos ou conhecidos que deixaram a escola, né, abandonaram simplesmente porque a situação familiar era muito difícil. E, ao mesmo tempo, eu perdi muitos amigos para o sistema carcerário também, né, por questões justamente de que uma parte conseguiu sair da escola para arrumar um serviço, a outra parte, a situação era muito pior, não conseguiu e acabou entrando para as drogas, né? Então, e eu via nessas pessoas um esforço que as outras não conseguem ver. Por exemplo, a gente tem a ver uma tendência de crescimento do discurso que a gente fala de meritocracia, né? Ah, você se esforça, você consegue. Mas, desculpa a palavra, mas é muito difícil você se esforçar porque você já está se esforçando, né? Eu, por exemplo, para vir para a Facamp, eu pego 2 horas de ônibus para vir, 2 horas de ônibus para voltar. Eu pego 2 ônibus para vir, 2 para voltar. Ou seja, são 4 horas só de trajeto. Aí eu chego em casa, eu sei que a minha mãe está desempregada, agora consegui um serviço. Meu pai não é sempre que tem serviço. E aí você fala, porra, eu não estou me esforçando o suficiente, até quando eu vou ter que ficar me esforçando? E desses meus amigos, eu via que às vezes tinha um esforço muito maior do que eu. E aí eu fica esse ponto de interrogação, acho que para encerrar o meu comentário, o que é meritocracia? Quem tem a meritocracia? Quem pode conseguir, na verdade, ter a meritocracia? Eu acho que era só isso mesmo. Obrigado. Arrasou, não tenho o que falar. Parabéns. Gente, não tem mais pergunta, né? Não que eu não quisesse, mas só para saber. Quero agradecer vocês que ficaram até o final, mas também quem não ficou não tem problema. Agradeço também do meu jeito, na eternidade. Obrigada pela paciência. Se vocês quiserem conversar comigo, o meu direct está aberto, tá? Se quiserem me chamar mais vezes, venham aqui para a gente trocar sobre outras conversas, sobre outras temáticas raciais também. Eu não falo só sobre encarceramento em massa, a gente pode falar sobre gênero, sobre masculinidade, sobre saúde mental da população negra, sobre qualquer outras coisas que a gente possa cruzar com raça e gênero. E não só palestra também. Eu adoro uma roda de conversa, adoro fazer coisas que sejam menos... como se eu estivesse aqui para ensinar, porque eu não... Acho que sempre é uma troca, tá bom? Obrigada imensamente pelo tempo de vocês, gente. Natália, na verdade, somos nós que agradecemos a sua presença, a colaboração. É muito gostoso poder ver alguém falar com tanta eloquência e com tanta bagagem para falar. É importantíssimo para a gente, ainda mais aqui, ter essa percepção. Muito obrigado. E aos senhores que permaneceram, escaneiam o QR Code. Lembrando que teremos uma palestra hoje, 13h30, com todos alunos de cada um dos cursos daqui da Facamp, com os ex-alunos, vai ser muito interessante, então, por favor, sejam presentes também. Também estamos vendendo do CARI o caderninho, R$5. Por favor, ajudem a nossa instituição. Mais uma vez, Natália, muito obrigado. Excelente palestra. Salva de palmas. Uma gata.
Eu desejo tomar soco toda hora, ajoelho e beijo os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma crença. Cada crime, uma sentença. Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas inglórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química, pronto, eis um novo detento. Lamentos no corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo.